Olá, aqui é o Renan Kaminski. Vou lhes explicar um pouco mais detalhadamente sobre a nossa ferramenta de análise de atividades. Se você assistiu o vídeo curto, você viu que eu expliquei que o objetivo dela é justamente analisar se você está trabalhando corretamente. Ou seja, existem algumas atividades que a gente chama de peixe-boi, atividades de macaco, atividades que qualquer pessoa pode fazer. E às vezes quem está fazendo essas atividades é um sócio, é uma pessoa super capacitada e assim por diante. Então a lógica desse conceito por trás da ferramenta é que os sócios, que os donos da empresa, que as pessoas mais capacitadas devem fazer aquilo que requer uma alta competência. E tudo que for de baixa complexidade, de baixa competência, você simplesmente terceiriza. Então aqui é na página inicial, você pode tanto se mover pelos botões aqui, quanto pelas abas do próprio Excel, certo? Então, nas atividades, você vai listar, como eu tinha explicado. Você tem aqui, isso são exemplos que a gente dá, você vai adaptar para a sua empresa. Marketing e vendas, administrativo financeiro, consultoria e ferramentas, que é o exemplo da Kaminski Avalka, treinamentos e estratégico. São as áreas aqui que a gente separou da empresa. E dentro dessas áreas você vai listar as atividades. Processo de prospecção, atualizar banner no blog, elaboração de conteúdos, divulgação, café com negócios, elaboração de revista, blá 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 blá. Vai listar todas as atividades, ou pelo menos as principais atividades de cada uma dessas áreas, certo? Com base nisso, você vai separar entre complexidade e competência. Você vai dar uma nota de 1 a 4, na verdade, mais especificamente de 0,5 até 4. O nível de complexidade, como diz aqui, tem a ver com o trabalho, ou seja, é o quão difícil é realizar aquela tarefa. E a competência tem a ver com a pessoa, ou seja, qual é o nível de competência necessária para realizar determinada atividade. Então, por exemplo, na parte financeira, é muito comum você ter uma determinada tarefa relativamente complexa, mas que às vezes não requer competência. Ou seja, elaboração de contrato. Às vezes você tem um contrato que é padrão, mas você tem que pegar uma série de informações e colocar dentro desse contrato. Não precisa de grande competência, porque é um processo bem padronizado, mas é difícil, logo é, de certa forma, complexo, né? Então você vai dar essas notas para cada uma dessas atividades. E a partir do momento que você dá essa nota, elas vão gerando esses gráficos aqui embaixo, dentro de cada área. Veja que se você mudar o nome de uma área, não é administrativo financeiro, é só financeiro, por exemplo. Mudou aqui, você pode mudar o nome da própria abinha aqui, dizendo que é só o financeiro. Então, por exemplo, veja que nesse exemplo aqui, o financeiro, quase tudo, está no nível de baixa competência e baixa complexidade. Ou seja, é uma área muito simples de ser gerenciada. Aí se você passa o mouse em cima, ele vai dizer, por exemplo, essa aqui, acompanhamento da equipe. Acompanhamento da equipe financeira ou da parte administrativa. Enfim, isso já requer uma certa competência maior. Agora, e-mails gerais, lembrando que aqui no nosso caso é administrativo e financeiro, mandar e-mails gerais, qualquer pessoa pode fazer, porque é muito simples e não dá muito trabalho, ou então, por exemplo, emitir nota fiscal e boleto. Veja que está dentro desse quadrante aqui, que é o quadrante do peixe-boi. Então, em tese, tudo isso aqui não deveria ser o sócio quem deveria fazer. E aqui é uma observação muito importante sobre a planilha. Veja que ela vai colocando esses diferentes pontinhos, né? Aqui ela gera a legenda e ela vai colocando diferentes pontinhos. E aqui tem dois pontinhos, um em cima do outro, 1,5 de competência e 1,5 de complexidade e 3,5 de competência. Para evitar que isso aconteça, que fiquem duas coisas uma em cima da outra, o ideal é que você coloque números bem quebrados, igual está aqui, 0,7, 0,5. Então nós temos aqui 2, que está 1,5 e 3,5. Então eu colocaria 1,5 e o outro, ao invés de 3,5, 3,4. Somente para que os pontos não fiquem um em cima do outro, dificultando a visualização. Okay? Então é uma dica para se dar melhor com a planilha. E aí, para cada um dos serviços, para cada um dos tipos de áreas, você vai ter, por exemplo, consultoria. Aqui a execução da consultoria está
no maior nível de competência, maior nível de complexidade, ou seja, é alguém que realmente tem que manjar do negócio para fazer treinamento, a parte estratégica e assim por diante, certo? Então, cada uma desses gráficos vai mostrar uma das áreas. E nesse gráfico geral vai mostrar todas as áreas. Veja que tem um monte de pontinho aqui, em que cada um representa uma das atividades, certo? Aqui para o lado você vai poder visualizar todas as atividades. Se você quiser, e a gente recomenda, ó, você pode vir aqui ó, nessa flechinha do lado de atividades e colocar para classificar de A a Z, ou classificar do menor para o maior, que vai classificar em ordem alfabética, né? Só para visualizar mais facilmente aqui. Aí o que acontece? Você vai poder analisar todas as atividades, então veja que tem muita coisa que é trabalho de peixe-boi e muita coisa que é trabalho de sócio mesmo. Aqui para baixo ele vai dar uma análise geral por área, então as 5 áreas, né? Ó, veja que a administrativa financeira é a mais simples e a consultoria e ferramentas é a mais complexa, seguida logo pela parte estratégica. Aqui do lado ainda você vai ter esse resumo por setor e ainda a média das atividades realizadas pelos sócios e pelos colaboradores. Então lá nas atividades, como você coloca quem faz, se é o sócio ou o contratado, né, na hora de escolher. Lembrando que o contratado pode ser um contratado interno, né, um funcionário da empresa, ou um terceirizado mesmo. Então aqui ele vai puxar só os sócios e só os contratados. Então veja que nesse caso, o nível de complexidade das atividades dos sócios é 2,3 e competência 2,62, e dos colaboradores 1,37 e 1,20. Então, de fato, os colaboradores estão fazendo coisas menos complexas e que requerem menos competência, como é o normal, né? Então essa planilha é muito simples de se mexer e é uma planilha que pode te dar uma nova visão sobre o que você está fazendo na sua empresa, se está fazendo o que precisa, se está se focando naquilo que realmente gera valor para o seu negócio, certo? Por aqui a gente tem uma análise, uma planilha de contato, em que se você quiser entrar em contato com a gente está disponível. Ok? Qualquer dúvida, entre em contato e analisem as atividades de vocês para que vocês possam otimizar o tempo de vocês, otimizar os resultados de vocês. Um grande abraço e até mais.